voluntariamente a criança em adoção, ela vai ter 60 dias a partir do acolhimento institucional para reclamar e indicar a pessoa, a família extensa como guardião ou adotante. Então agora, se isso passar, obrigatoriamente a criança vai ter que ficar acolhida por 60 dias. Você tem que ficar acolhida. A mãe falou, não quero, mas a gente tem que esperar contar os 60 dias para ela se manifestar antes de fazer o que a lei fala. Expirado o prazo, vai ser feita a destituição do poder familiar e a criança cadastrada para adoção. Só que essas crianças, como normalmente são recém-nascidas, elas não chegam nem a ser cadastradas, porque a preferência é sempre do cadastro local de Belo Horizonte. Sempre tem pessoas para esse tipo de criança, nunca se inclui, né? Então, aí fala, serão cadastrados para adoção recém-nascido, crianças acolhidas sem registro civil, não reclamada por sua família para discriminar. Se for um caso muito raro, eu tive até hoje um caso, né, desde 2009, de uma criança que foi acolhida, ela não tinha registro, ela foi encontrada na rua. Aí depois apareceu uma mãe e um pai reivindicando a maternidade e paternidade daquela criança. Só que, no caso assim, suspeito, foi feito DNA, não era nem aquela mãe nem aquele pai. Então, excluiu, ela acabou indo para adoção, que agora já reduz um prazo de 30 dias, né? Que ela não estaria no registrado, certo? Mas é mais rápido. Então, a adoção, aí, né, será precedida de estágio de convivência com a criança ou adolescente pelo máximo de 90 dias, que antes não estabelece, o Estatuto atual não estabelece prazo de 90 dias para a adoção nacional, não. Esse estágio de convivência, aí está prevendo isso, né? E fala que esse prazo, inclusive, pode ser prorrogado por igual, né, período mediante decisão fundamentada do juiz. Em caso de adoção por pessoa ou casal residente ou domiciliado fora do país, esse estágio de convivência muda pouca coisa. Era 30 dias, até 30 dias passa de ser no mínimo 15 e no máximo 45 dias. Então essa é a alteração proposta. Então, outras questões que vêm, dando prioridade à adoção de crianças deficientes, crianças portadoras de doenças também, que vem no projeto incluindo. Por favor. Aí fala do cadastro também, que vai falar, né, que vai ter sempre um cadastro, ele vai ser de residentes ou não no Brasil, respeitado o seguinte. Porque hoje o cadastro, o CNJ já fala que pode ser incluído nesse cadastro nacional os estrangeiros, certo? Então, hoje o CNJ já dispõe isso, então eles só vão incluir na lei que eles vão ser incluídos no cadastro. Então, o cadastro local e o cadastro nacional de adoção deve ser integrado. Observando-se o direito à convivência comunitária, os cadastros locais, que é o que a gente já faz hoje, para mim também já está na nova lei, devem prevalecer sobre o cadastro nacional de adoção. Se surge uma criança que vai ser encaminhada para a política substituta, nós consultamos primeiro o cadastro local. Somente na ausência de pretendentes que a gente vai consultar o cadastro nacional e só não existindo pretendentes nacionais que a gente encaminha para a adoção internacional. Entendeu? É assim que funciona. E na ausência de pretendentes habilitados residentes no Brasil, com perfil compatível e interesse manifesto na adoção de criança ou adolescente inscrito no cadastro, será realizado o encaminhamento imediato da criança ou adolescente à adoção internacional. Gente, eu sou bem da CIG, a adoção internacional é muito séria, é muito fiscalizada. Nós temos uma comissão estadual judiciária de adoção, nós temos hoje movimentos, tem o Corregedor-Geral de Justiça, desembargador, procurador de justiça, promotor de justiça, juízes de direito, Polícia Federal. Então, toda a habilitação de estrangeiro, primeiro, é feita no país de origem. Né? Os estudos, as avaliações, toda a documentação é levada para a SEJA, nós reavaliamos aqui, o psicólogo avalia, sempre tem psicólogo e assistente social também, no estudo que foi feito lá. Depois a gente, né, a SEJA, um relator vai votar, vai dar um voto, e os demais vão ter, caso de ser submetido a uma reunião, até a reunião da SEJA, e vai ser, no caso, aprovado ou não aquela habilitação de estrangeiro, entendeu? A habilitação, aí ele entra para o cadastro internacional. Quando uma criança é disponibilizada para a adoção internacional, é feito também através da comissão, que indica aquela criança com um casal estrangeiro habilitado. Resumidamente, todo mundo tentei explicar muito. Bem, eu acho que aí não vou entrar muito no detalhe, porque só uma coisa que eu achei interessante aqui, que fala, o artigo
50, parágrafo 13. Parágrafo 13. O artigo 50, parágrafo 13, vai falar das exceções atual, né? Que foi também incluído no EC pela Lei 12.010/2009. Vai falar dos casos de exceção ao cadastro. Quais são as exceções ao cadastro? No artigo 3. Adoção unilateral, que é meio óbvio. Unilateral nem no diploma. É quando o companheiro adota o filho da companheira, o marido adota o filho da feira e tal. É óbvio, né? Isso porque essa criança nem está em uma. Aí nós temos outro segundo, item 2. É a adoção da família extensa, tios. Ele fala que é um caso, desde que também acrescenta, não precisa de estar habilitado e estabelece também que essa família extensa tem que ter vínculo de afinidade e afetividade com a criança. Sempre a lei estabelece isso para a família extensa. Tá? E o 3, para criança acima de 3 anos, que a pessoa já tenha a guarda legal ou a tutela daquela criança e com ela mantenha vínculo de afinidade e afetividade. Seria outra exceção. E o que acontece? Você já tem a guarda. E algumas exceções também que a jurisprudência entende na interpretação desse artigo, que são casos de apadrinhamentos afetivos, né, essas crianças que estão acolhidas, sem pretendentes, habilitados, entendeu? Mesmo ele requer primeiro a guarda, um procedimento administrativo, depois a adoção. Tá? Agora, essa proposta de inclusão do inciso 4 for formulada por pessoa com qual a criança ou adolescente mantém vínculo de afinidade e afetividade, comprovado no curso do processo, prévio conhecimento, convívio ou amizade entre o adotante e a família natural, no caso de criança maior de 6 anos. Está criando mais uma adoção fora do cadastro. Isso foi me questionado porque muita gente queria que a adoção direta voltasse. Ou seja, que a mãe pudesse escolher também para quem quer dar o filho. E isso hoje não existe. Então, existem opositores que continuam querendo que acabe essa adoção através da vara. Eu acho que é isso. Eu não vou entrar muito, mas não. Essa proposta também, só para acrescentar, cria o apadrinhamento afetivo dentro do estatuto, que não tem dentro do estatuto, embora não exista na prática, não está dentro do estatuto. Tem muitas outras assim, mas as alterações importantes são essas que eu coloquei. Tá? E também que coloca isso aí na atribuição da entidade de acolhimento, que é isso, que é a integração. As entidades que desenvolvem o programa, ela tem várias atribuições. A número 2, eles mudaram, colocaram integração em família substituto do adotivo, quando explotados os recursos de manutenção na família natural extensa, desde que presente o vínculo comprovado. Vem lá esse vínculo de novo, né, gente? Você vê que não é brincadeira. A lei quer valorizar o afeto, isso que eu acho bacana, né? Que isso é importante, né? Sem afeto nós não somos nada. Por que essas crianças são tão carentes? Porque não tem afeto. Elas são acolhidas, não tem família, elas se agarram, às vezes a gente visita essas meninas, né? Nisso o menino ouvindo um adolescente, eles chamam a gente de tia, eles pedem uma família, eles querem sair dali. Tem adolescente que fala assim, oh, tia, me adota, tia, adolescente, eu tenho vontade, sabe? Não posso, né? É muita. Até porque ia dar o que falar, né? Da promotora adotando. Eu falo assim, no dia que eu quiser adotar, vou ter que sair da vara da infância, entende? Só o final aí que eu queria só deixar eu o recado, né? Primeiro, então assim, como a gente trabalha com criança, com adolescente, e uma pessoa hoje que quer adotar e que quer ser mãe também, ela tem que saber disso, que é o afeto que vai, que é o mais importante. Hoje a gente tem a lei da primeira infância que ressalta o importante desses vínculos afetivos, sabe? Do cuidador com a criança, nas instituições, em todos os locais, na adoção, né? E aquilo que a Letícia Greco falou, nós temos que adotar o nosso filho. Quantas mães biológicas, eu não estou falando só as mães que estão lá comigo, não? Quantas mães biológicas não adotam seus filhos, né? Quantas? Tem um filho, mas não adota, não cuida, não dá amor, não dá afeto, não dá atenção. Então, não é mãe, né? A gente usa a palavra exatamente, genitor é uma coisa, mãe, pai é outra, né? Então, muito obrigada, pela atenção.
agradecer a doutora Matilde pela excelente exposição, né? Deixou claro, né, pelo menos, essa nova proposta e também a 2010 que acaba sendo uma coisa nova para a gente também. A gente vai abrir o debate, mas eu queria já iniciar com algumas perguntas, né? Pensando no dia que as coisas foram ser colocadas, eu vou ter que escolher 3, né? São 9, porque senão eu vou tomar conta do debate. Então a gente vai fazer uma rodada, né, de 3 perguntas. Depois a gente abre de novo se houver mais pessoas que vão perguntar, ok? Eu queria perguntar, a Letícia falou para a gente sobre pessoas que ainda tentam fazer a adoção brasileira, né? Eu queria saber qual que é a posição, tanto do Ministério Público como das técnicas da vara, quando alguém tenta pular, eu vou falar pular, legislação, e fica com uma criança por um determinado tempo, estabelece vínculos afetivos com essa criança, né? E depois a justiça toma conhecimento, ou ela vai ter que ir até a justiça para registrar essa criança. Qual que é a posição da psicologia e do Ministério Público, né? Já que existe aí uma questão da legislação, mas também vai existir o interesse dessa criança. Então, eu acho que é um dilema, mas a gente, né, passa por isso, né? A segunda pergunta, eu vou mudar ela um pouquinho, porque eu quero entender por que uma mãe não pode escolher para quem levar seus filhos. Essa legislação foi... eu queria entender um pouquinho mais sobre isso. E eu queria que vocês falassem, tanto a psicologia como o Ministério Público, em relação à escola afetiva, para que eles estão aqui em Belo Horizonte para poder. Posso fazer mais uma, gente? Não, Almir. E eu queria também entender por que o prazo foi de 60 dias esse programa de alteração. Por que você não tem 60 dias? Por que esse prazo? De onde saiu esse prazo? Né? Eu acho que é uma pergunta para a gente fazer, uma pergunta profunda também, então, né? Sabe? E se tiver tempo, eu faço mais algumas perguntas, ok? Deixa eu responder qualquer psicologia e depois eu faço para a parte. Porque vai ser pessoas que muita coisa para lembrar. Eu vou falar primeiro sobre a adoção afetiva, que eu acho que depois os outros aspectos também estão mais ligados à questão jurídica, deixo para o doutor Matilde. Graças a Deus, o nosso vara da infância e também o Tribunal, né, de Minas é muito aberto, né, a questão da adoção afetiva. Hoje nós temos vários casais cadastrados, vários casais habilitados, né, e vários casais também que já receberam crianças, né, tanto casais homoafetivos masculinos como homoafetivos femininos. Eu vejo que, aqui eu acho que, eu não sei do histórico exatamente, o doutor Matilde pode falar melhor, mas eu acho que foi um dos primeiros estados a conceder, né, essa adoção sem maiores burocracias. Assim. Então, hoje em dia eles passam exatamente pelo mesmo processo que qualquer outro casal, não existe nenhuma distinção, eles são atendidos por nós da mesma maneira, com a mesma avaliação, né, e na hora de entregar também não existe nenhuma restrição. Quando eu chego lá, o próximo casal é um casal homoafetivo, é aquele casal, né, não existe nada disso, né? Será que vai ser bom para essa criança? Não, é aquele casal, né? E a gente vai trabalhar com aquela criança. Quando às vezes é uma criança maior, que já aconteceu várias vezes lá no setor, porque eles às vezes são abertos, né? Crianças maiores, acontece mais. A gente vai trabalhar com a criança antes, a questão de ter duas mães ou de ter dois pais. E é um trabalho muito interessante, né? O casal também vai ser preparado em relação a como trabalhar isso com as crianças. Então, assim, é um processo bem rápido. E a gente, assim, os casais que eu acompanho, eu vejo um grande sucesso, né, nos processos de adoção. Não vejo nenhuma questão de perguntar, você vê a diferenciação na forma como uma criança vai crescer? Nenhuma. O que acontece é o preconceito social, né, gente? Então, assim, de casal chegar na escola, aí tem um casal que chegou, a primeira pergunta que fizeram para ele foi: como é que você vai fazer o Dia das
Mães. Era um casal afetivo inscrito. Mas é no Dia das Mães, como é que vocês vão fazer? Né? Da vida, né? Poxa, tanta coisa para a escola perguntar, já vem logo com o questionamento dele. Ué, nós vamos vir. Nós vamos vir, né? Então, assim, eles vão esbarrar nos preconceitos. Às vezes eles recorrem a gente para algum apoio, para algum esclarecimento, mas a gente também caminha, né, para um trabalho fora de terapia, de acompanhamento. Mas eu vejo que são muito bem sucedidos os processos, né? Quando tem questão, são questões como em qualquer outra adoção, né? Não tem nada assim que falar, não, isso é porque as únicas questões que tem são os preconceitos, né? Que, como dizer, diferencia. Que são que eles vão esbarrar, as perguntas que as crianças vão ter que responder diante dos outros, esse tipo de situação. Fora isso, eu acho que hoje nós temos um grande sucesso nesse ponto. Né? E os casais, eu sinto que eles se sentem bem à vontade, né, doutor Martins? Tanto na participação em curso, quanto ao nos procurar. É muito baixa a incidência de pessoas solteiras? A gente tem, são mais mulheres. Qual que é a pergunta que ela fez que eu não Se escutei? tem incidência de pessoas solteiras, porque pela legislação, quem é solteiro pode adotar. Né? Eu ia perguntar sobre homossexuais, aproveitando essa pergunta, casais homossexuais. Pois foi isso que eu estava respondendo. Solteiros? Não, aí o homoafetivo, né? Só uma pessoa homoafetiva. Eu pensei em uma pessoa solteira ou um casal de homossexuais. Não, tá. A pessoa solteira, a gente tem mais mulheres, a gente tem uns 2 ou 3 homens sozinhos no cadastro todo, é pouco. Mulheres a gente tem um pouco mais, né? Porque também existe um certo preconceito social em relação ao homem assumir sozinho essa função, né? Mas existem também. Não é um número muito grande, não, né? Mas existe, tá? E também a gente vai avaliar da mesma maneira, tem adoções muito bem sucedidas também nesse ponto. E o casal afetivo é isso também, funciona muito tranquilamente. Eu até hoje não vi nenhuma questão. Né? Um aspecto legal, embora a nossa legislação não estabeleça, né, que um casal homoafetivo possa adotar, né? Peraí, esse microfone está desligado, talvez fosse melhor falando no outro. Não, para ouvir de boa, pode falar. Eu falo alto. Mas aqui do fundo. Meu defeito eu não uso defeito. Está na frente, então. Embora nossa legislação não estabeleça, né, expressamente que 2 homens ou 2 mulheres podem casar, não está isso previsto na lei. Não estabelece que 2 homens e 2 mulheres que podem também adotar. Isso já foi superado por decisão do Supremo Tribunal Federal, que admitiu a adoção do casal homoafetivo. Um casal hetero também, que tenha estabilidade, né? Que tenha um convívio. Isso prevalece tanto para o casal homoafetivo quanto o casal hetero que não tem casamento. Tem que ter uma união estável. Concorda? E a sentença, né, que deferir a adoção para um casal homoafetivo vai constar o quê? Como se for um casal, na vara tem as 2 hipóteses, de 2 homens, por exemplo, adota uma criança. A certidão de nascimento vai constar lá pais, o nome de 2 homens, mãe, vai ficar em branco, entendeu? O avós, o nome dos avós paternos, 4 avós paternos, entendeu? Avós maternos fica em branco. Só isso. Mas é super tranquilo, não há preconceito. Eu acho que nós, operadores de direito, nós podemos, né? Eu acho que tem que ter preconceito, porque questão de maus tratos, violação de direito, não acontece em uma família homoafetiva. Pelo menos a gente não tem casos, né? Por quê? Eles não apareciam antes, agora, né? Posso até ver no futuro. Mas as crianças que estão obrigadas porque sofreram violação de direito, não foi por casal homoafetivo, não. Não foi por mãe homossexual, não. Entendeu? Então a gente já vê isso na prática, que a violação de direito não tem nada a ver com a opção sexual. Mas com essa questão do golpe, a reversão dos direitos homossexuais, que obviamente já estão para acontecer, isso não vai ter que voltar tudo atrás, não? Eu não acredito que vai ter. Porque a lei vai reverter, tá bem óbvio que quem está lá em cima não quer isso. Não acho. Bem, olha, só outra questão. Não precisa nem ser adoção. 2 mulheres hoje casadas. Eu conheço casos, inclusive, em convivência, são amigas minhas, 2 mulheres casadas. Elas decidem ter um filho. Elas não precisam de adoção.
elas vão numa clínica de fertilização, uma vai, o sêmen aí, né, é doado e elas vão ter um filho. E na hora de registrar, elas vão registrar lá o nome de duas mães. Convive com isso. Vão sofrer preconceito? Não, porque a sociedade, ela ainda não está totalmente aberta. Mas vai acontecer, igual no caso de adoção. Acho que o preconceito aí é isso. Agora, em relação à adoção brasileira, depois eu vou passar para a doutora Matilde, porque em relação à lei, ela vai poder falar melhor. Eu fico impressionada, acho que a doutora Matilde também deve ver muito isso, como que os casais relatam que eles são assediados para receber crianças. Né? Assim, vem aqui no interior que eu tenho fulano que quer dar o bebê dele, né? E aí você pode vir pegar ou para vender, né, gente? O combinado que mais tem é oferecer criança em troca de dinheiro. A gente acha que não existe, mas eu fico impressionada com tanto que os casais relatam que eles são assediados nesse sentido. Mas se esse cadastro, ele não sei se agora vai ser sigiloso, como que esses assediadores têm acesso a esses casais que estão tendo vontade? Não, o que acontece às vezes assim, todo mundo sabe que eu não tenho filho, estou tentando adotar. Aí uma amiga minha que conhece alguém lá no interior fala, eu conheço fulano que quer, entendeu? É no boca a boca, entendeu? E sempre, gente, é impressionante, eles relatam muito, né, em relação a isso. Então existe, não tem jeito a gente negar que isso existe. Eu sempre oriento, não faça isso. Que é um problema, né? Porque o que acontece? Como falo que só depois de 3 anos, comprovar o vínculo, só, né, durante 3 anos, você vai ter que ficar na ilegalidade durante 3 anos, sem nenhum registro, sem o seu nome nada, você não vai poder pôr em plano de saúde, você não vai poder matricular em escola, você vai ter, já aconteceu da gente avaliar caso lá, a mãe fica refém da mãe biológica, né? Que tem que tudo ser chamado para poder resolver alguma questão da criança. Então, assim, é tão complexo, né, que eu falo, não cai nessa, né? A única garantia que a gente tem quando a pessoa entra na fila é que ela vai receber um bebê ou uma criança. Vai demorar? Vai, por causa daquilo que a gente já falou. Mas ela vai receber. Letícia. Quando cai nessa. Pois é, aí o que acontece? Eu acho que é uma situação complicada. Já aconteceu da gente ver, depois ela fala do ponto de vista jurídico, quando a gente vê que tem vínculo, né, nós, enquanto psicólogos, vamos constatar o vínculo e vamos informar o vínculo. Aí a gente passa a bola para e eu passo a bola para ela. Não teve caso. E a gente atesta o professor. vínculo, né? Realmente, eu acho que você precisa realmente é muito difícil você falar com promotora, né? Fiscal da lei com relação, gente, pode adotar, depois cria, pode receber a criança, cria o vínculo, depois você pede adoção. Eu não posso jamais falar isso, né? Ela falou, por que o legislador fez opção pelo cadastro? Houve debates e tudo mais, achou que era uma forma mais segura. E isso eu acho que é incontroverso. A adoção pelo cadastro, ela é mais segura para a criança e para a pessoa que recebe. Primeiro porque a criança vai entrar no lar de pessoas que estão preparadas para adoção. Tem muita gente que uma criança caiu ali de paraquedas na porta da minha casa, aí eu com dó, com piedade, isso, uma motivação de adoção, resolvo cuidar e às vezes nem adoto essa criança. Aí depois essa criança começa a dar problema, eles acham que é por causa adotada, porque é a questão do sangue, entendeu? Então eu sou da pessoa favorável ao cadastro por essas questões. E a gente tem casos de adoção direta que houve devolução. Casos assim que eu até tive um caso que me indignou, eu pedi a busca e apreensão dessa criança, na época o juiz não deu, achou que tinha vínculo, e essa pessoa conseguiu adotar e acabou devolvendo a criança. Todos os casos hoje que nós temos de devolução de criança, que não seja de forma existência, é de pessoas fora do cadastro. Então é isso que acontece, né, na prática. Agora ela falou, por que a lei proibiu a adoção direta? Eu acho muito nessas questões, entendeu? Outra coisa, às vezes, está o comércio, né? comércio de criança, às vezes a mãe entrega, a pessoa que não tem a mínima possibilidade de cuidar, de educar, já tem 3, 4, 5, 6 filhos e vai cuidar de outra propriedade, entendeu? Então, assim, eu acho que o objetivo foi isso. E, novamente, a adoção direta, se passar a lei, vai ser mantida, porque não tirou, só fez aquela exceção lá para 6 anos, entendeu? Agora, a lei proíbe a adoção direta. O que é jurisprudência? Aí, né, direito é isso, né? A gente tem que pesquisar, mas na jurisprudência. Então, alguns casos que estão consolidados, aí vem a psicologia, né, que vai explicar que você tirar aquela criança da família vai causar muito mais dano
E aí você, em alguns casos, você abre exceção. A jurisprudência aceita, o juiz defende, entendeu? Você tem que analisar, eu ia falar isso no final. O melhor interesse da criança, o estatuto prioriza a criança. Não prioriza o casal, não prioriza a mãe, prioriza a criança. E a gente tem esse foco. Diferentemente do outro lado, no cuido da criança. Então, às vezes ela foi entregue com um casal que pagou pelaquela criança. Gente, esse casal moralmente não pode ficar com a criança. Ele tenha vínculo ou não, eu acho que isso aí, a lei até veda, porque isso é má fé, isso é crime, paga promessa a ter uma vez, isso aí você tem que tirar. Entendeu? Ou então você entrega para uma mãe ou uma família totalmente desestruturada. Também, você vai condenar essa criança, né, a viver uma situação de vulnerabilidade social. Então é melhor você tirar. Então, eu acho que cada caso ele tem que ser analisado pelo juiz, sempre colhendo um parecer técnico. A minha pergunta era sobre chantagem, que os Estados Unidos tem muito caso disso. A mãe doa a criança e depois cobra dos pais, eu quero a criança de volta, e começa a cobrar dinheiro deles. Queria saber o levantamento no Brasil. Sim, eu não consigo te falar, eu não estou há tanto tempo na vaga, mas assim, as minhas colegas que estão lá há muitos anos, eu não conheço casos de que isso aconteceu, eu conheço, graças a Deus, assim. Né? As adoções são bem sucedidas e eu não sei de casos de pais. Isso acontece nessas adoções legais. Então eu tive um caso lá, um tempo atrás, que a mãe viu uma criança que ficava com uma pessoa na rua e começou a ajudar. Aí começou a ajudar durante o tempo. Aí ela começou a ficar com dó e a mãe deixou ela levar a criança para casa. Aí começou a levar a criança para casa. Aí ela fez um trato com ela, deixa eu cuidar do seu filho. Só que aí ela começou a chantagear. E aí ela também ficou com dó da família, aí começou a dar dinheiro, dar comida, não sei o quê. Eu sei que o negócio virou um problema danado. E o menino hoje em dia é usuário de droga e teve que ser internado e ele ficava indo para casa da mãe biológica, para casa da mãe que adotou e o negócio virou uma confusão. Então, assim, normalmente, esse tipo de situação onde existe essa vinculação acontece nessas adoções feitas de maneira precariada. Eu acho que a grande questão do cadastro é essa garantia de que, via justiça, primeiro, a pessoa vai ter acesso a todas as informações que foram coletadas, porque quando o casal chega pra gente, antes dele conhecer a criança, eu dou todas as informações que eu tenho, tudo que aconteceu com aquela criança que eu sei, é passado por esse casal. Nada é escondido. Tipo, não vou contar aqui que a criança sofreu abuso sexual de forma alguma. Tudo vai ser dito. Todas, essa criança, ela comia na rua com a mãozinha, assim, ela pegava comida no lixo, que é aquela coisa que até não está no casal, mas a gente conta, porque ele precisa saber detalhes. Então, assim, eu acho que o cadastro, passar por isso aí, garante um acesso também a um histórico familiar, né, doutor Martins? Assim, eu acho que dá uma garantia para esse casal. E eu desconheço, assim, lá no setor, alguma situação de adoção feita legalmente que tenha acontecido isso. Conheço das adoções atravessadas. Né? Agora nós vamos passar então para a mesma rodada de 3 perguntas, né? Eu era o primeiro da fila. Tá? Carol, Eu era o primeiro da que fila. as perguntas fossem, já temos 3, né? A minha pergunta vai pelo artigo também. Na proposta da alteração da Lei 12.010, quando fala adoção direta, qual foi o fundamento legal ou psicológico para se colocar a idade de 6 anos da criança? Porque assim, os comentários da lei, é porque com 6 anos as possibilidades de adoção já diminuem. A preferência com criança de 0 a 2 anos e quando alcança de 0 a 5 anos, principalmente a nacional. Então, foi mais o aspecto da agressão e não o aspecto do desenvolvimento, do mental, que a criança psicológica pensa, né? É porque é questão mesmo de pretendência do 0, depois de 6 anos, vai dificultando você. Obrigada, né? Eu tinha sido o primeiro a se levantar a mão. Estão me ignorando de propósito? Eu fui o primeiro a me inscrever. Já fez uma direta. Eu fui o primeiro a me inscrever. Protesto. Boa noite. A minha pergunta seria baseada na seguinte situação. Eu trabalho no serviço de abordagem a pessoas em situação de rua e aconteceu um caso de uma cidadã que estava grávida, estava com a criança,
fez o pré-natal, fez todo o acompanhamento pelo serviço de abordagem, pelo agregado com a saúde, e a criança nasceu com um problema de saúde, acabou sendo internada no hospital, e o Conselho Tutelar foi lá e recolheu a criança. Mesmo a pessoa sendo acompanhada